Saudações, no vídeo de hoje vamos falar sobre Teorema de Pitágoras, tá? Ele é essencial para várias partes da matemática, tá? Se vira e mexe, a gente precisa dominar Teorema de Pitágoras para resolver algum exercício, aprender alguma matéria nova. Então, o tema desse vídeo é Teorema de Pitágoras. Vamos ver o que a gente pode falar aqui. Tá, vamos começar falando sobre a questão do ângulo. O que é o ângulo? Eu tenho aqui essas duas retas, né? E essas duas retas, elas formam, como sempre eu esquecendo essa parte. Essas duas retas, elas formam um ângulo. Essa abertura, né, forma um ângulo. Imagine, sei lá, tipo como se isso aqui fosse, sei lá, uma boca, né? A boca de um jacaré, né? Ele tem a boca dele, abriu a boca. Quanto maior a abertura da boca dele, maior o ângulo, tá? Então, só para vocês entenderem aí o esquema do ângulo. O que é o ângulo, né? Então, isso aí é um ângulo. Qual o valor desse ângulo? Qual o valor dessa abertura? Não sei, mas eu posso dizer que esse ângulo é menor que 90 graus. Por que ele é menor? Por que eu sei que ele é menor que 90 graus? Por causa disso aqui. Porque este é um ângulo de 90 graus. Você pode ver... Ai meu Deus, eu tenho que aprender isso. Que você pode ver que ele é retinho, né? A abertura da boca aí é retinha, né? E tem uma coisa interessante, que é o quê? Que é esse símbolo aqui. Esse símbolo, esse quadradinho com um pontinho no centro, significa o seguinte. Deixa eu ver se tem aqui dizendo. Não, vou ter que escrever. Significa que isso aqui a gente chama de ângulo reto. Tá? Isso é um ângulo reto. O que significa um ângulo reto? Significa que esse ângulo mede exatamente 90 graus. Tá? Então, voltando lá naquela imagem anterior, eu falei que esse ângulo aqui era menor que 90 graus. Por quê? Vamos comparar, né? Olha aí. Opa, comparei errado. Esse aqui. Olha como é que é um e olha como é que é outro, tá? Esse é o de 90 graus. Esse é o menor que 90 graus, tá? Então, eu preciso que vocês entendam o que é um ângulo reto. E aí, esse ângulo reto, ele é formado, né? Esse ângulo é formado aqui, ó, por dois pedaços, duas retas, tá? Vocês precisam se ligar nisso. E com isso eu tenho aqui o triângulo. Esse triângulo, né? Por que é triângulo? Porque, como vocês aprenderam, ele tem três lados, né? Ele tem esse lado aqui, esse lado aqui e esse lado aqui, tá? Três lados. E aí ele tem um detalhe. Esse triângulo, ele tem um ângulo reto. Quando o triângulo tem um ângulo reto, a gente chama ele de triângulo retângulo. É assim que a gente chama um triângulo que tem um ângulo reto, tá? E aí, o triângulo retângulo ele tem uma característica muito interessante, que no triângulo retângulo você pode usar isto, o teorema de Pitágoras, tá? E aí como é que fica essa situação aí? É o seguinte, temos o triângulo retângulo com o seu ângulo reto. Gente, eu
Esse vídeo eu tô demais, gente. Tô errando toda hora. Temos aqui um triângulo retângulo que tem o seu ângulo reto. E o que eu posso mostrar para vocês? Posso mostrar os catetos, tá? Esses lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos, tá? Então tem... Eita, gente, eu não tô conseguindo. Vamos lá. Então tem esse cateto aqui e esse cateto aqui, tá? Então você tem que se ligar que encontrou o ângulo de 90 graus, tem que ter o cateto e o outro cateto, tá? Não tem muito segredo não. E tem os dois catetos e tem também esse carinha aqui, que é, agora eu não vou errar, que é a hipotenusa, tá? Então, cateto está relacionado com o ângulo reto e a hipotenusa é o lado que sobrou, ok? E com isso a gente pode já chegar numa situação real. Por que eu estou ensinando isso para vocês? Porque através dessas informações eu tenho algumas regras e situações. A primeira situação é essa aqui. Eu tenho um triângulo. Esse lado aqui mede... Eita, é que eu fico com pressa. Agora que eu entendi porque que eu erro. Esse lado aqui mede 3 e esse lado aqui mede 4. Pergunta a você. Aqui ó, o ângulo reto, para vocês não esquecerem. E pergunta aqui, quanto mede esse lado aqui? Vocês sabem? Talvez vocês não saibam. Por quê? Porque ele não está dizendo qual o valor. Mas tem como saber, tem como calcular, tem como descobrir. Como é que eu vou descobrir isso? É graças ao Teorema de Pitágoras. Como é que funciona esse teorema? É uma regra que diz o seguinte. Vou colocar aqui para você. Só um detalhe que eu esqueci. Por eu não saber o valor desse lado aqui, eu vou chamar ele de x. Sempre que a gente não sabe o valor de algo na álgebra, a gente chama de x. Posso chamar de qualquer outra coisa, x, y, z, mas o pessoal geralmente chama de x, tá? Então, continuando, como é que a gente calcula x? Através da fórmula. Que fórmula? Essa aqui, tá? Eu pego o valor do cateto, elevo ao quadrado. Deixa eu marcar aqui, olha. Marquei antes para não errar. Eu pego o valor do cateto e elevo ao quadrado. Pego o valor do outro cateto, elevo ao quadrado. Somo esses valores e pego o valor da hipotenusa que eu não sei qual é e também elevo ao quadrado. Essa é a fórmula que vai te ajudar a descobrir o valor de x. Vamos calcular? Vamos lá então. Como é que fica aqui? Tá. Pronto. Já até substituí. Ó, você pode ver. Eu peguei aqui o valor do cateto. Tá? Aí botei aqui. E aí, ó, substituí, ó. No lugar de cateto eu coloquei 3. Peguei o outro cateto, coloquei aqui. No lugar de cateto, o que eu fiz? Coloquei o 4. Ok? E o x. O x, eu não sei o valor, mas eu uso ele. Coloquei aqui. O que eu fiz? Substituir aqui, no lugar de hipotenusa, coloquei o x. E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular, vamos ver qual vai ser, tá? Então, mãos à obra. 3 elevado ao quadrado, quanto é 3 elevado ao quadrado? 3 elevado ao quadrado dá 9, mais 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16, igual a x elevado ao quadrado.
x elevado ao quadrado é só x elevado ao quadrado. Não tem muito segredo. Aí, ó, vou trocar todo mundo de lado. Quando eu troco todo mundo de lado, não precisa mudar o sinal, não. Só estou trocando para facilitar aí a visualização, que a gente está acostumado a deixar o x no lado esquerdo. Então, o que eu tenho aqui? X ao quadrado, vou trazer um pouquinho mais para cá. X ao quadrado, não, vou fazer o seguinte, vou recortar e jogar mais para lá, que agora tem essa capacidade, né? Então vamos aproveitar. Pegou aqui e levei. Foi. E esqueci que tinha que pegar esse aqui também, mas vamos lá. Tá. Peguei aqui e vou levar. Levei. Pronto. Então, continuando. X ao quadrado é igual a 9 mais 16, que dá 25. Dá 25. E aí, tem uma situação que é a seguinte. Quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu não quero o valor de x ao quadrado. Eu quero o valor de x. Quando isso acontece, eu tenho que pegar o número do outro lado e colocar na raiz. É uma regra, tá? Existem outros detalhes aí, mas eu vou ficar só nesse, tá? X é igual a quanto? X é igual a 5. Por quê? Porque a raiz de 5, a raiz de 25 é 5, tá? Então, esse aí é o valor, tá bom? Bem, acho que não tem mais o que falar. É só a teorema de Pitágoras resumindo, é isso. Só você usar essa fórmula aí e ir substituindo, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixa eu dar um pause aqui rapidinho, só para ajeitar. Pera aí. Pronto, já deixei tudo esquematizado, então tá feito. O esquema é esse. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários. E se você viu alguma irregularidade, fique à vontade também para colocar lá nos comentários. Só não esquece de citar a referência bibliográfica para eu poder colocar na errata. Valeu? Até mais.